Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor? Graças a Deus por mais uma noite, mais uma oportunidade que temos de estar aqui, começando a semana da melhor forma, né? Hoje o louvor é com o Ministério dos Jovens, né? Então vamos cantar bem animado, vamos agradecer e engrandecer o nosso Deus. Amém? Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre.
ao Senhor. Amém. Convido a igreja agora para que feche seus olhos. Vamos estar em oração. Oremos. Senhor, meu Deus, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo, mais um culto que vai ser abençoado por Ti. Queremos pedir que o Senhor nos conduza durante esse culto, a nós, ao dirigente, ao pastor, que trará a mensagem, que o Senhor esteja à frente de todo esse culto, Pai, e tocando no coração de cada um que está aqui, se faça presente conosco nessa noite. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deste. Essa oração que eu te faço, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, amada igreja. É precioso, né, ver os nossos jovens adorando ao Senhor, trabalhando na casa de Deus, dispostos a adorar e engrandecer esse Deus precioso. E é motivo de alegria para todos nós saber que os seus corações estão voltados para engrandecer e adorar o Senhor. Que Deus continue abençoando os jovens dessa igreja. E também queremos agradecer a todos os irmãos que escolheram estar na casa do Senhor nessa noite. É motivo de agradecimento, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e Ele continuará conosco até quando Ele vier. Amém? Nesse momento, nós vamos estar lendo Salmos 119, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurados os que obedecem aos seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Amém? Bem-aventurado. Então, os filhos do Senhor são bem-aventurados, porque escolhem andar no caminho da perfeição, que é o caminho do Senhor. Vamos prosseguir, então. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 229 do nosso cantor cristão. Se os músicos quiserem ajudar, fiquem à vontade. Quais são os irmãos que conhecem esse hino? Amém. Quase ninguém conhece. Mas vamos aprender? Amém? Olha, ele é bem facinho, tenho certeza que no meiozinho da primeira estrofe os irmãos já vai estar afiados. Vamos lá. Tendes vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate e quer entrada, quer salvar-os em amor. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar. Morada, onde sempre possa estar. Vós quereis divertimentos, amizades e prazer, menos esse amigo velho ousou morrer. Dai lugar a Jesus Cristo
Agora a última estrofe, vamos cantar bem bonito, que glória a Deus, irmãos, já aprenderam. Vamos lá? Tendes tempo para Cristo, logo buscareis em vão. Hoje é tempo favorável, já aceitar a salvação. Toda a igreja. Para que achem vós morada, e onde sempre possa estar. Amém? Glória a Deus. Essa última estrofe desse hino é um convite. Tendes tempo para Cristo? É uma pergunta sobre nós, né? Logo, ou seja, amanhã, talvez vocês busquem e não possam encontrar. Mas hoje é o tempo favorável. Ou seja, hoje é o dia de aceitar Jesus. Hoje é o dia de buscar a Deus. Hoje é o dia de estar mais próximo dele. Esse versículo, esse hino, na verdade, ele tem uma letra muito profunda. Ele é pequenininho, mas tem uma mensagem muito linda. Se os irmãos prestarem bastante atenção, ele nos convida a aceitar a salvação, dando lugar a Jesus Cristo e convidar aqueles também que querem andar com Cristo. Amém, irmãos? Palavra preciosa do Senhor através dos hinos, não é? E estaremos lendo agora Salmos 105. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Vamos todos juntos? Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cante a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Amém? Que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, porque estamos aqui o buscando e adorando em espírito e em verdade. Vamos continuar adorando com o nosso irmão Pedro. Obrigado, irmã. Adorando e buscando escutar a palavra de Deus. Às vezes a gente não consegue escutar, a gente ouve, mas não escuta. A gente pede. E que Deus nos abençoe, que a gente sempre possa escutar para poder participar de toda a boa obra que Ele tem para nós. Então a gente vai com esse louvor, é uma música legal, própria para a gente pedir a Deus que Ele fale a gente. E a gente possa escutar, né, pastor? Que não adianta ouvir e não escutar. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E é só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez,
mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, um fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia que o que eu penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, um fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Amém. Amém. Que o Senhor nos ouça nessa noite e receba a nossa adoração. Vamos passar, então, a um momento de dedicação de vidas e bens, e nós vamos adorar o Senhor com o hino de número 217 do nosso cantor cristão. Segue-me. Esse hino também é um convite para todos nós, e a todo momento o Senhor nos convida a segui-lo.
E no final nós vamos dizer que nós sim o seguiremos. Nós vamos declarar através desse louvor. Nós vamos dizer que sim, meu Jesus, te seguirei. Vamos todos? Escuta a voz, o bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, e achei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu... Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me, oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me. Todos conhecem esse hino? Quem conhece? Então agora a terceira estrofe vai ser as vozes femininas, amém? Vamos lá. Em ti tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me. Eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador. Ó, deixa todo o teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Vozes masculinas. Sim, meu Senhor. Todos juntos. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém? Ficou lindo, para a honra e glória do nosso Deus. As crianças vão subir? Então venham, antes de subir, vamos orar com as crianças. Vamos agradecer os irmãos que trouxeram o seu dízimo e suas ofertas. É um momento de gratidão, porque o Senhor tem nos abençoado. E nós abençoamos a casa do Senhor também com as nossas ofertas, nossos dízimos. E as crianças estarão subindo para o seu culto próprio, adorando ao Senhor também. Venham à frente, criança. Vamos orar todos juntos. Hoje está bem bonito, vieram bastante crianças. Vamos orar, o irmão Ícaro estará orando nesse momento, agradecendo a Deus. Ei. Bom, irmãos, fechem seus olhos. Senhor, meu Deus, graças te dou, meu Pai, por mais oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, Pai, em louvor em teu nome. Agradeço a ti, Pai, pelo momento ofertório, pela bondade de cada irmão que veio aqui dar o 10% do seu cada dia para louvar a tua casa, meu Pai. Pai, estou aqui presente, Deus, orando, pedindo que o Senhor ponha a sua mão sobre essas crianças, Pai, que durante a EBD, que o Senhor abençoe-as com sabedoria, que elas possam a cada dia se alimentar mais e mais dos seus ensinamentos, meu Pai. Que a cada dia que essas crianças que são a nova geração da igreja, as crianças que vão nos proceder daqui em diante, que sejam frutos que possam puramente pregar, adorar e amar o teu nome, meu Pai. É isso que te peço em nome de Jesus, meu Deus. Amém.
Amém. Deus abençoe nossas crianças, Deus abençoe o irmão Ícaro, sempre firme na obra do Senhor, os jovens, né, que precisam do nosso apoio, que Deus esteja abençoando a cada um em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura agora de Salmos 106, do 1 ao 3. Vamos ler todos juntos? As águas cobriram os seus adversários. Só um momento, irmãos. Versículo 1. Salmos 116, versículo 1 ao 3. Problemas técnicos acontecem, normal. É esse mesmo, só que é o primeiro versículo. Isso, agora sim. É porque essa primeira parte fala de adoração, né? E depois vem outras histórias, então não tem a ver, né? Então vamos ler todos juntos, do 1 ao 3, ok? Vamos lá? Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Bem-aventurados os que guardam a retidão, que sempre praticam a justiça. Amém? Vamos adorar? Eu convido o Ministério de Louvor dos Jovens e a igreja se colocar de pé. Vamos estar entregando ao nosso Senhor, neste momento, as nossas vozes em adoração a Ele. Essa canção é muito bonita. Peço que os irmãos prestem atenção na letra, apesar dela ser bem conhecida hoje em dia. É uma canção que fala o quão único é o nosso Deus, em todos os sentidos. Nós sabemos que ao longo da história a humanidade levantou muitos reis. Alguns reis, literalmente, outros eram ídolos, Baal, Moloque, Mamon, a Bíblia está cheio desses. E também, muitas vezes, reis fora da questão espiritual. Os reis de algumas pessoas pode ser o dinheiro, pode ser uma pessoa, mas nós sabemos que de todos esses reis o tempo levou. O único rei que permanece até hoje, vai permanecer eternamente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que para Ele possa ser todo louvor e toda adoração. Amém? A vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiram. Quebrou o cristal do nosso orgulho. Ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam.
ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
tua presença, tua presença é o meu prazer, 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 tua presença, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Amém. A presença do Senhor é o nosso prazer. Esse hino é bem profundo, né? Ele é bem antigo, tem uma letra muito profunda. E que o nosso prazer seja estar na presença do Senhor realmente. Estamos nos aproximando para a hora da mensagem, onde Deus tem colocado no coração, já do pastor, a mensagem que Ele quer falar aos nossos corações nessa noite. Mas antes, vamos continuar adorando com a irmã Paloma. Vamos ouvir a mensagem musical da irmã Paloma e logo após o pastor estará com a palavra. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sem alto em mim, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, fosse minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Em nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer cada motivo que tenho para ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, suas bondades eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Deus, Ele deseja realmente nos abençoar, né, e cuidar de cada um de nós o tempo todo. Boa noite a todos, né? Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Deus, Ele deseja realmente... Estou eu aqui com o meu papelzinho dos dois lados, né? Eu falei pela manhã, né? Eu uso dois lados do papel, gente. Tem que usar, né? Vamos poupar as árvores, né? Vamos poupar as árvores. Graças a Deus que dá para reciclar, né? Dá para reciclar. Falando em reciclar, como é que está a tua fé? Como é que está a fé? Como se encontra a tua fé agora? Nesse exato momento. De pensar que as respostas de Deus já nos foi dada. Está tudo aqui. Tudo registrado na sua palavra. E essa noite eu quero pensar nos desafios que você vive, que eu vivo. Jesus, ele é o exemplo de tudo, inclusive de uma vida com Deus, não que retrocede, mas que sempre cresce. E às vezes o crescimento é tão intensivo, é tão perceptível, que a gente olha para os evangelhos, nós olhamos para os evangelhos, e como eu falei pela manhã, miserável homem que eu sou. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, vai narrar, a partir do verso 9, mas eu não vou ler a partir do 9, eu vou ler o 14 e o 15 de Marcos 1. Mas o Evangelho de Marcos, ele vai nos apresentar no capítulo 1, o batismo de Jesus. Legal. Jesus tinha que cumprir, não é? Quando ele se aproxima de João Batista... Não é? E João Batista diz para ele, eu é que deveria ser batizado por ti. E Jesus diz para ele, é necessário que seja assim para que se cumpra toda a justiça. Para se cumprir qual justiça? De nos dar o exemplo que nós precisamos ser batizados. Jesus não precisava passar pelo batismo das águas. Porque o batismo das águas, para nós, significa arrependimento. Jesus não precisava passar por esse batismo das águas. Mas ele passou, para nos dar o exemplo. Por isso que quando João Batista percebe o seu primo, né? Quando João Batista percebe o seu primo na carne se aproximando, ele diz o quê? Eu é que preciso ser batizado. E aí Jesus diz, mais uma vez, isso é para que se cumpra toda a justiça. E a justiça foi cumprida nele. E aí, logo depois do batismo, acontece o quê? Jesus vai para um jantar, é isso? Jesus vai para uma festa, é isso? Não. O Espírito leva Jesus para onde? Para o deserto. Para o deserto. Foi o Santo Espírito que levou Jesus para o deserto. E ele vai para o deserto para ser o quê? Durante 40 dias? Provado. Ele precisava disso? Não precisava disso. Mais uma vez, para que se cumpra toda justiça. Para nos ensinar a resistir os dias maus. Falta de comida? Água escassa? Falta de água não, né? Mas sim, escassa. E, apesar da Bíblia não dizer que ele bebeu água, com certeza ele bebeu água. Só não comeu. Não é? Porque é impossível um ser humano ficar 40 dias sem beber água e ficar vivo. Lembre-se que, apesar de, ou melhor de, ele ser Deus, também era um homem. Então não era aquela hora para ele morrer ali. Quem queria que ele morresse antes do tempo? Além do inimigo da vida do ser humano.
os religiosos da época, que queriam que ele morresse antes do tempo. Então, Jesus está ali, passou pelo batismo das águas, e a coisa vai crescendo, a história vai crescendo. Eu não sei vocês sabem que eu sou técnico em eletrônica, mas já não exerço a profissão, mas de vez em quando foi meus biquinhos aí, né? De quando eu faço alguma coisa para usar a minha profissão para abençoar. E quando eu me converti, tranquilo. Dia 12 de fevereiro de 1989, nasci de novo. E aí fui para o batismo. Não é? Fui ser batizado no dia 25 de março de 1990, ou 91, agora falhou. Não é? Mas foi 90 ou 91. E fui para casa. Tranquilo. Você conhece transistores? Já viu um transistor? Sonhei com um transistor vermelho chifrudo correndo atrás de mim. Era meu lidar, né? Meu dia a dia. Válvula, eu sou do tempo da televisão a válvula, né? Válvula, tudo esquentada. A válvula tem que esquentar mesmo para funcionar. Mas tudo me perseguindo, né, José? O transistor, a válvula, né? Isso aí, 15 minutos para esquentar. Então, sabe, o que aprendemos com essa narrativa do capítulo 1 de Marcos, não somente o Evangelho de Marcos, mas o que nós aprendemos com a narrativa primeira do Evangelho de Marcos, antes de ler o verso 14 e o verso 15. Antes de ler, né? Valeu. Primeiro, a vida com Deus é crescente. Crescente. Não somente em conhecimento da graça, mas também saber que não estamos sozinhos nas nossas batalhas. Jesus está ali, naquele momento, nos representando e nos ensinando a saber que não só de pão, ou nem só de pão viverá o homem, não é? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está nos ensinando isso. E naquele momento crucial da sua tentação, Jesus está nos ensinando o quê? Que é possível resistir tentações. Porque da mesma maneira que ele foi provado no deserto, nós somos provados todos os dias. Todos os dias. A mesma estratégia continua do mesmo jeito, não mudou. Quer que você prove quem é você? Que você precisa provar para todo mundo quem é você? Mas a melhor coisa que tem é você saber quem você é. Quem você é. A melhor coisa que tem. Quem é você aqui hoje? Como está a tua vida aqui hoje? Como que está o teu relacionamento com Deus aqui hoje? Como que se encontra o teu relacionamento com Deus aqui hoje? Jesus, ele nos demonstra que, após o seu batismo, ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, tentado. Tentado. Para mostrar para você e para mim que é possível resistir qualquer tentação. A própria palavra vai nos dizer que não vem nenhuma tentação ou provação sobre nós que não possamos resistir. Isso não significa somente aquele que declara crer, não. É todo ser humano. Porque a mão do Senhor está sobre toda a terra. A mão do Senhor não está sobre religiões. A mão do Senhor está sobre toda a terra. O Salmo 139 vai dizer: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. É sobre todos os seres humanos. Alguns ainda não arrependidos, que precisam se arrepender. Outros arrependidos, que precisam entender que só Ele é o Senhor. Que só Ele é o dono de tudo. E aí, batizado, tentado no deserto, e Jesus, ao vencer esses dias, 40 dias, não é? Como costumamos dizer, não somente eu, para um faminto, um pedaço de pão duro, misericórdia, não é não? E aonde que vem a tentação? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como eu já disse aqui, só para lembrar, Jesus não precisava provar que é filho de Deus, ele sabia que era. No batismo, a voz do Pai clamou do céu: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Coisa boa é se alegrar com o filho, não é não? Coisa boa é ter prazer com o filho. Coisa boa é ter prazer de ser filho, filha. Isso é muito bom. E aí o ministério de Jesus começa. Aí sim, os versos 14 e o verso 15. E como que Jesus inicia o seu ministério? De arrependimento, de chamada de arrependimento. Como que Jesus começa o seu ministério? Está aqui registrado nos versos 14 e no verso 15. Depois de João ter sido preso,
Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia, não é Marcos que está dizendo, não é Mateus que está dizendo, não é João que está dizendo, não é Lucas que está dizendo, é Jesus, e eles registraram. E aqui no evangelho de Marcos, o tempo está cumprido. Como assim o tempo está cumprido? Na plenitude dos tempos, diz a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça, não foi isso? Na plenitude dos tempos, ou seja, estava tudo pronto. Sabe aquele momento da sua história que parece que você não consegue entender? É Deus trabalhando no propósito dele, para nos moldar ao caráter do seu filho. É isso que ele faz. Sabe aquele momento estranho que parece que a sua história está retrocedendo e não avançando? Ou a minha história? É Deus trabalhando nela para que a gente possa aprender com os tropeções, com as pedras no meio do caminho, para que a gente possa aprender a crescer e não retroceder. Como diz Hebreus, né? Nós não somos os que retrocedem, nós somos os que permanecem, nós somos os que avançam, não retrocedemos. Mas aí, Jesus está ali, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus que dizia, o tempo está cumprido. Se cumpriu o tempo. E que tempo é cumprido esse? Não sei aqui, deixa eu ver, peraí. Talvez a tua Bíblia aí, que seja um pouquinho mais antiga que a minha. Só para lembrar, né? Só para lembrar. Não sei, a minha acho que não. A minha acho que não. Acho que isso foi até tirado, porque, não é? Acredito que não. Há quatro folhas em branco, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Não tem. Não tem. Mas as Bíblias mais antigas, não é? Tinham 4 folhas em branco. Entre o Antigo e o Novo. Para demonstrar o silêncio de Deus. Deus fica em silêncio, gente? Fica. Mas ele deixa de agir? Nunca. Nunca deixa de agir. O silêncio do Antigo para o Novo é o silêncio profético. Não teve, durante 400 anos, profeta em Israel. E se encerra a profecia na nossa Bíblia em Malaquias. Não é? Porque na Bíblia hebraica termina o Antigo Testamento em crônicas, não é? E não em Malaquias. Mas para ficar algo historicamente cronológico para a gente, né? O último livro é o livro do profeta Malaquias. Então, depois de Malaquias, 400 anos sem profeta anunciando a voz de Deus. Mas Deus trabalhando na história. Alguém já ouviu falar de Alexandre o Grande? Com certeza, né? Quem era esse homem? Um sanguinário. Sanguinário, mulherengo, de todo tipo que você possa imaginar, inclusive com homens. Não é? De todo tipo que você possa imaginar. Mas o que Deus faz com Alexandre o Grande? Não é? Ele faz Alexandre o Grande vencer. Deus que fez, como fez com Nabucodonosor, né? Faz vencer. E depois que Alexandre o Grande conquista todo o reino conhecido ali, ele diz para as pessoas que é necessário que todo o povo que foi escravizado, né, ou tomado para o reino dele, aprenda a falar grego. E aí surge a biblioteca de Alexandria, não é? Vai surgindo as bibliotecas, porque há um decreto que é necessário que todo o livro sagrado seja traduzido para o grego. A Septuaginta, né, que é na nossa língua, né, a Septuaginta, ela é traduzida, o hebraico para o grego, não é? E a Bíblia da Igreja Católica é baseada na Septuaginta, não é? Baseada na Septuaginta, porque é do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. É baseado na Septuaginta. E sabe, quem Deus usou para fazer isso? Alexandre o Grande. Usou ele. Para quê? Para que quando Cristo viesse, a língua universal fosse o grego e não o hebraico. Agora o povo está falando grego. Não existia italiano, né? Lembra disso, tá bom? Os romanos não falavam italiano, falavam latim. Eles não falavam italiano. Italiano a língua veio depois, o idioma veio depois. Não é? O pessoal ali, os romanos, falavam latim. Aprendiam o hebraico, o aramaico e o grego, porque estavam colonizando agora, né, o povo de Israel. E o reino conhecido em toda a volta.
Mas através de Alexandre o Grande, as coisas vão espalhando. Então, no tempo certo, na plenitude dos tempos, quando está tudo preparado para que todo mundo falasse a mesma língua, o Verbo se faz carne. E habita entre nós cheio de poder e graça. E como João diz, vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, o único que pode perdoar pecado, o único intercessor entre Deus e os homens. E Deus vai trabalhando na história crescente do seu Filho, o Pai. Todo pai quer ver o filho crescer. Mas o crescimento de Jesus é um crescimento para a morte. O crescimento de Jesus parece um crescimento para a derrota. O crescimento de Jesus é um crescimento de renúncia, de entrega total, em obediência ao Pai primeiro e por amar você depois. Nunca por amar você primeiro e me amar. Sempre amar o Pai primeiro, depois nos amar. Jesus, ele vai nessa trajetória crescente, para mostrar que é possível crescer na fé em meio à tentação, em meio à fome, em meio à escassez e em meio à fartura. É possível crescer na fé. Com tudo dando errado aos olhos dos homens, mas tudo dando certo aos olhos de Deus. Deus, de vez em quando, dá um puxãozinho na gente, para ver se a gente acorda, para entender o seu grandioso amor. Então, ao proclamar o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha o anúncio de Jesus. Como eu falei pela manhã, né? Permita-me lembrar. Jesus não disse, se você não acreditar em mim, tu vai para o inferno. Jesus disse isso? Jesus não disse isso. Mas sabe, parece que o Evangelho tem que ser pregado com medo. O Evangelho nunca pode ser pregado com medo. O Evangelho tem que ser pregado com amor e discernimento de quem Cristo é, que nos ama e nos quer transformar. Então, ao proclamar o tempo está cumprido, ou seja, tudo está pronto para ele vir. Tudo está pronto para ele vir. E aí ele não vem montado num cavalo branco, ele não vem com uma armadura resplandecente, nem com uma espada de fogo para cortar a cabeça dos romanos. Ele vem dizendo para nós, dá o outro rosto, o outro lado. Ele vem dizendo que se alguém te pedir uma capa, né, você tem 2, dê a capa. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Ou 1 milha, caminhe 2. Jesus vem diferente da religião. Porque a religião não salva ninguém. Só Cristo salva. E ele anuncia e começa a anunciar o seu evangelho dizendo o seguinte, ou seja, o tempo está cumprido, está tudo pronto para eu chegar e dizer que eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. Eu sou o ungido de Deus para salvar o pecador. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Fizeram de tudo para que ele se revelasse antes do tempo, não é? Mas ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Não sei se foi aqui que eu falei ou em algum outro lugar que eu falei, mas vou falar, se eu já falei. Não é? Jesus é convidado para estar numa festa de casamento, lembra? Está ali Maria, sua mãe, está ali os discípulos, lembra? Estão ali. E aí a alegria da festa acaba, ou seja, o vinho acaba. E, sabe, naquele momento crucial, a mãe chega para Jesus e fala assim, meu filho, acabou a festa, acabou a alegria. Porque vinho na Bíblia significa alegria, não é se embriagar, mas é alegria. Não é alegria. Acabou a alegria da festa, meu filho. E Jesus, no contexto daquele tempo, que tem gente que acha que Jesus foi mal criado, mas Jesus está querendo dizer o quê? No meu tempo ainda não chegou, mãe. Mas ele não fala mãe, né? O que eu tenho contigo, mulher? O meu tempo não é chegado. Parece que ele foi mal criado, parece. Mas ele não foi mal criado. Ele não foi mal criado. O tempo não era chegado. O tempo não era chegado. Mas o que Jesus faz ali? O que era mais importante ali naquela festa? Os noivos? Jesus? Os discípulos? Muito menos. O que era mais importante naquela festa? A comida e a bebida. Não é? Como muita gente vai em festa para comer e beber só, mais nada. Mais nada. Uma vez eu fui num casamento, a gente está lembrando, né? Fui num casamento, sabe? A família preparou tudo muito delicioso, tudo legal, mas a maionese azedou toda. Sabe? E os noivos vendo as pessoas colocando, né? Os casados já, né? Vendo as pessoas colocando os pratinhos de comida nos muros. E aí foi cheirar, estava tudo azedo. Imagina a decepção. Não é? Imagina a decepção. Mas o povo estava lá para comer ou para se alegrar com os noivos? Estava lá para comer mesmo. Porque ficaram chateados porque a comida azedou. Tinha que chegar e, graças a Deus que vocês estão aqui, firmes, né? Deus abençoe vocês. Não, o pessoal preocupado com a comida.
E aí Jesus faz algo que a gente às vezes não para pensar. Eu não sei se eu já falei aqui. Né? A gente não para pensar. Porque o ministério de Jesus é crescente. Ainda não começou nesse momento aqui da água e o vinho. Não é? O ministério dele começa aqui, depois do batismo, nas águas. E aí, Jesus manda encher 7 talhas, não é isso? De água. Para que água numa festa de casamento? Eu quero é vinho, pô. Não é? Não quero água numa festa de casamento. O que Jesus está ensinando? E graças a Deus que temos registrado isso, né? O que Jesus está ensinando? Água tinha valor naquela hora ali? Nenhum. Água não tinha valor nenhum ali. O que tinha valor ali era o vinho. Acabou a festa. Lembra que a festa era uma semana, hein, gente? Não era só um dia, não. Era 7 dias de festa. Até hoje ainda é. Não é? O casamento judaico é 7 dias de festa. 7 dias de festa. E aí, os noivos vão para a lua de mel, o pessoal continua na festa. Né? É assim mesmo, é assim que funciona lá. Né? E era no tempo de Jesus também. E aí, o que Jesus faz? Jesus podia estalar o dedo e encher aquelas talhas de vinho? Podia ou não podia? Podia. Basta uma palavra do meu Deus, não é isso? Com uma única palavra, Jesus podia encher aquelas talhas de vinho. Do melhor vinho, que ninguém nunca bebeu. Ele pega algo insignificante nos olhos dos homens. Ele pega algo que não tinha valor nenhum naquele momento para os homens. E é isso que ele quer fazer com a gente todo dia, com você agora. Talvez muita gente está falando que você não presta, que você não vale nada, que você nunca vai chegar em lugar nenhum. Não é? Que você não tem nenhum valor. E aí Jesus pega a água, que naquele momento, naquele contexto não tinha valor nenhum, e transforma essa água em alegria. Que é isso que o vinho significa. Então, hoje, o primeiro pensamento que eu quero que fique na sua mente é que no começo do ministério de Jesus e antes do começo do ministério de Jesus, ele já estava querendo trazer uma alegria superior à alegria dos homens. Que vinho é esse? Que todo mundo serve primeiro o vinho bom, depois começa a servir, não é isso que o mestre Sala, as pessoas chegam para o mestre Sala lá, para o maître, né? Fala para ele, que é isso aqui? Esse casamento é diferente. Porque o povo vai beber vinho, beber o melhor vinho, vai tomar um pouquinho, vai ficar todo mundo meio alegrinho, aí daqui a pouco começa a servir o pior vinho. Só que o seu casamento aqui está diferente. O seu casamento aqui está trazendo um vinho melhor no final. E é isso que Jesus quer fazer contigo. E quer fazer comigo. No final, trazer o melhor. Tem tropeção? Tem batalha? Tem luta? Tem vitória? Tem derrota? Tem. Mas ele quer trazer o melhor. Ele quer trazer o melhor. E esse ministério crescente, ele termina na cruz. Jamais. Ele não termina na cruz. O foco era a cruz. Mas ele não termina lá. Ele não termina lá. À medida que mergulhamos, então, no conhecimento das Escrituras, nós somos convidados a refletir sobre a jornada espiritual de Cristo em nós. Paulo mesmo, com toda a coragem, depois de maduro, no tempo certo, né, no devido tempo, no tempo próprio, no momento de tudo cumprido na vida dele, de sentido de fé, que ainda ia passar por muita coisa ainda, não é? Ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é para Ele, não é mais para mim. É para Ele. É para Ele. Eu tenho que lembrar do filme, permita-me, né? Se você viu, viu. Vai lembrar. Se você não viu, veja, mas se eu estragar o filme, me desculpe. Não é? O apóstolo Paulo, né? Você já viu o filme? O apóstolo Paulo? Veja se você ainda não viu. Não é? Está aí no YouTube, um montão de lugar já livre para ver. Está Paulo lá preso, permita-me lembrar mais uma vez. Paulo está preso lá, sabendo que vai ser decapitado. Ele sabe que vai ser decapitado. Ele sabe que o final dele ali em Roma é morte. Ele sabe disso. Ele sabe disso. E ele está ali com aquele centurião responsável pela sua condenação, conversando no filme, né? Conversando com ele. Eu acho maravilhoso ali a liberdade poética no momento daquele filme ali. E aí ele começa a conversar. Aquele que precisava ser consolado começou a falar do amor de Cristo para o que iria mandar matar ele. Olha só o que o Evangelho faz. Aquele que matou, aquele que perseguiu, aquele que sofreu, aquele quem sabia, Jesus falou isso, não é? No momento lá que ele envia, esqueci o nome, né, do homem que ele enviou lá, não é? Para curar Paulo, não é? E ele vai saber o que é padecer pelo Evangelho. Saber o que é padecer pelo Evangelho.
E agora ele está no momento crucial da sua vida, da sua jornada, já no caminho final da sua vida. E lá naquele filme eu acho uma coisa maravilhosa. Licença poética, mas eu acho maravilhoso isso. Não está na Bíblia, né? Mas o princípio está, falamos de manhã hoje sobre princípios. O princípio está. E aí ele começa a falar, e o centurião fala para assim, tu quer me converter? Não é? Quem já viu o filme vai lembrar, tu quer me converter? Aí ele falou assim, eu não. Só estou conversando com você. Eu não quero te converter. Quem pode converter alguém? Só o Santo Espírito. Só ele pode. E aí, sabe, ele fala lá no filme, sabe, as pessoas, elas ficam achando que a fé é como uma gota d'água nas mãos, ou um pouco de água nas mãos. E aí a gente fecha a mão, a água escorre pelos dedos e vai embora. Mas a fé que eu apresento é um oceano. É um oceano. É isso, gente. E não tem me afogando não, né? Eu quero é nadar na graça de Deus. Você quer? Quer nadar na graça de Deus? Porque esse negócio de afogando aí é coisa da Ana Paula lá que não tem nada a ver. Permita-me falar. É? O Evangelho nunca nos chama para a morte, o Evangelho nos chama para a vida. Para a vida. É isso que ele faz. E como que você está aqui? Não é? Como que você se encontra aqui? O tempo de Deus é perfeito. Então, no Evangelho de Marcos, o tempo cumprido evidencia o quê? Que Deus estava na sua perfeição, olhando para a humanidade e falando, filho, pode ir lá. O pai, pode ir lá. Vai lá. E cumpra o que tem que ser feito. Ele vem em obediência ao Pai, por amar ao Pai sobre todas as coisas. Para nos ensinar a amar ao Pai sobre todas as coisas. Em obediência. Não dá para dizer que é crente e não obedecer o Evangelho. Não dá para dizer que é crente e não obedecer às ordenanças de Cristo. Não dá. Não dá. É difícil, mas é possível. Então, no capítulo 1 de Marcos, 14 e 15, ele está nos mostrando que a ciência de Deus está acima da nossa. O conhecimento de Deus está acima do nosso. Qual é o melhor evangelho para um novo convertido ler? O evangelho de Marcos, porque é curtinho. Não é? É curtinho. Mateus tem muita genealogia, e aí o pessoal não vai ter paciência para ler. Você quer mostrar algo, não é, para um novo convertido ler? Ou alguém que você gostaria que lesse a Bíblia? Leia o evangelho de Marcos. Ele é curto, mas é preciso. Na apresentação daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, como toda palavra é. Mas o evangelho de Marcos tem um contexto. Para você e para mim, que não somos judeus. Não é? Para o povo que não é judeu. O linguajar do evangelho judeu é de Mateus. Mateus vem provar quem é Jesus para os judeus. E aí acaba provando quem é Jesus para nós, o Messias, que veio salvar. O evangelho de Lucas, o doutor, é cheio de milagres, já observou? O evangelho do doutor é cheio de milagres. Um médico registrar milagres. É isso que Deus faz. Não é? O evangelho de João é o evangelho evangelístico. Não que os outros não sejam. Mas o evangelho de João é aquele que veio mostrar quem o Senhor é. Mostrar no sentido de mostrar para você e para mim o que Deus é capaz de fazer. Não é? João ainda vai dizer que ele fez muitos milagres e muitas coisas Jesus fez que não foram registradas nos livros aqui que temos em nossas mãos. Porque não caberia em livro nenhum. Então tem muita coisa que nós só vamos saber na glória. Quando estivermos para sempre com o Senhor. Então é entender que o Senhor vai trabalhando para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé progrida, para que a gente não possa diminuir na fé. Não é? E crescendo. E qual é o sentido do Evangelho de João? Está lá em João capítulo 20, verso 31. João diz para que ele escreveu o Evangelho. João 20, verso 31. Este o quê? Este Evangelho, João 20, 31, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. João diz para que escreveu o Evangelho de João. Ele diz isso. Não é o Batista, é o João, o evangelista, o João, o discípulo. Não é? E aí, porém, ou seja, este Evangelho, ou tudo essa trajetória histórica foi registrada para quê? Para que vocês possam acreditar.
que Jesus é o ungido de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Vocês possam acreditar nisso. E para que, crendo nisso, tenham vida em seu nome. Significa o quê? Que sem Jesus não tem vida. Não tem vida. Mas é possível ter. Hoje é possível ter vida em Cristo. E entender que o amor dele é um amor que te compreende, que te entende e que te espera. Não por muito tempo, porque a gente não dura muito tempo. Mas ele espera. Então, sabe, Jesus diz, o reino está próximo. Está próximo o reino? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu reino. Não é isso? Venha o teu reino, na verdade, né? Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Mas é Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é feita aí no céu. Nos dê pão, Senhor. Não precisa dar muita coisa não, mas nos dê o pão diário. O alimento diário. O sustento diário. Nos dê, Senhor. Mas esse venha o teu reino nos convida a uma proximidade desse reino, a nos aproximar desse reino. Quando Jesus diz, venha o teu reino, Jesus não está dizendo que venha o teu reino para o mundo, como alguns interpretam. Venha o teu reino em mim. O próprio Filho. Nos ensinando o que é o reino de Deus. Reinar em mim com o teu poder. Não é isso? Reinar em mim. Porque aceitar esse reino é escolha pessoal. Eu não posso enfiar de goela abaixo em você. Ninguém pode. Aceitar esse reino, se submeter a esse reino, que é um reino eterno, a palavra nos diz isso. É escolha pessoal. Então, meu amigo, qual é a tua escolha? Diz o hino. Vida ou morte, qual tu vai querer? É escolha pessoal. É chamado pessoal. Então, declarar que o reino de Deus está próximo, Marcos nos lembra a palavra de Cristo no sentido da urgência do arrependimento, da urgência da entrega, da urgência de estar pronto a viver o reino de Deus. Que ele cresça e que eu diminua, foi o que João Batista disse. Quanta gente tenta nos provocar? Quanta gente tenta te provocar? Ah, porque a família de fulano é melhor, a mãe de fulano é melhor, o pai de fulano é melhor, o filho de fulano é melhor, a casa de fulano é melhor, a igreja que fulano vai é melhor. Quantas pessoas tentam nos convencer disso? Não é? Mas o reino de Deus não enxerga isso. O reino de Deus enxerga o coração. Joilson cantou hoje aqui pela manhã que eu sou o teu altar. Isso aqui, desculpe, tá, irmãos? Porque eu sei que alguns ainda pensam que isso aqui é um altar. Não tem nenhum altar aqui. Tem alguém matando algum cordeiro aqui? Não tem. Não precisa mais. Não é? Tem alguém derramando sangue de bodes e carneiros aqui? Não tem. Então não tem mais altar. Mas aonde Jesus quer que o nosso coração pulse de acordo com o coração dele? Dentro da gente. Dentro de nós. E a gente às vezes esquece que ele está tão perto que a gente quase pode tocar. Como Paulo diz, o evangelho está perto. Quem é o evangelho? Cristo. Cristo é o evangelho. Que te convida ao arrependimento e me convida ao arrependimento o tempo todo. Lucas capítulo 17, 21 vai registrar a mesma coisa. O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Ou seja, esse desejo de falar assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Isso é o reino de Deus. Vê se há em mim algum caminho. No outro não. Pô, vacilão, aquilo ali não vale nada. Não é isso que Deus está nos ensinando. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139. E guia-me no caminho eterno. Guia-me na verdade. Na vereda da justiça, por amor do teu nome. Não é isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é? Não temerei mal algum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam. Toda vez que algumas pessoas pensam em vara ou cajado, pensam em bater, não é isso? Mas não é bater, é consolo. É consolo. Tem que usar a vara da repreensão, né? Aí tem que espancar, como alguns dizem. Não sabem interpretar a Bíblia. A vara da repreensão é o ensino, doutrina, respeito, honra a Deus em primeiro lugar, ao pai e à mãe depois, para que os nossos dias se prolonguem debaixo desse céu.
A vara da repreensão nunca foi algo físico, mas é algo falado e demonstrado, para que o outro possa crescer. Então, a trajetória de Jesus é uma trajetória crescente. Crescente. Começa lá simples, numa manjedoura, no meio dos animais, os magos não estão lá, não é? Os 3 reis magos, ou invenção que a gente não sabe que era 3, a Bíblia não diz quanto eram, a caravana não tem essa história, não é? E aí a gente não sabe quantos estavam lá, porque eles não estavam lá, não é? Para lembrar, olha só como o ensino faz falta, né? Para lembrar, quando eles se aproximam de Maria, Jesus está com 2 anos já em casa. Lucas deixa isso registrado. Maria estava em casa com o menino no colo, não é? E a ordenança era matar os meninos de 2 anos para baixo. Quantos anos que Jesus tem? 2 anos, pelo menos, não é? 2 anos. Eles não vão lá na manjedoura, como a gente faz no Natal, né? A gente vai pela liberdade poética, vamos falar assim, e pelo ensino que nos é passado de geração em geração. Mas ali só está quem? Jesus, Maria, José, os pastores e os bichinhos. Mais ninguém. E o pai vendo tudo aquilo ali acontecer. Para te salvar. Para me salvar. Nos tirar dessa vil maneira de viver. Quando aqueles homens religiosos se aproximam de João Batista, e aí estão ali, cheios de razão, cheios de fé, conhecedores da palavra e tudo mais, se aproximam de João Batista, e aí, quando se aproximam para ser batizados, João Batista fala assim, espera aí, está arrependido? Porque se não está arrependido, não desce na água do Jordão não, mano. Não vai adiantar, você vai só tomar um banho. Isso acontece aqui? E em outros lugares? Acontece. Só toma um banho. Acontece. Porque acha que essa água aqui purifica. Quem purifica é o Santo Espírito. Quem nos perdoa de todo o pecado é o sangue de Jesus Cristo. É isso que perdoa de todo o pecado. Quem nos mostra que é possível ter vida eterna é Ele ressurreto. O túmulo está vazio, a cruz também. E Ele voltará em poder e glória para levar os seus. Não no arrebatamento secreto, né? Mas para levar os seus. Para levar os seus, para ficar para Ele. Como Paulo diz, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Mas você hoje, como é que está? Como é que se encontra a tua vida? Então o reino de Deus chegado, o reino de Deus é um chamado para arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é Marcos que está registrando isso. Não é Marcos que está falando isso. Ele registra a voz de Jesus após o seu batismo. E o início da sua pregação, do seu ministério terreno. Arrependei-vos e crede no Evangelho nos invoca uma profunda vontade de nos arrepender. Quem sou eu diante de Deus? Um trapo humano. Um trapo humano. A Bíblia vai nos lembrar que a nossa justiça é trapo de imundícia. Posso falar o que é trapo de imundícia? Acho que posso, né? Você sabe o que é trapo de imundícia? Sabe? Posso falar sim, por que não? Posso falar sim. O que é trapo de imundícia na Bíblia? O pano que a mulher usava quando estava lá no ciclo menstrual. Lembra? A mulher era considerada imunda, tinha que ficar afastada e botava panos para conter a sua hemorragia mensal, natural da mulher. E aquele pano que saía dali era o trapo de imundícia. Então a minha justiça, a sua justiça diante de Deus é um trapo de imundícia. Mas o Filho de Deus veio cheio de justiça, de amor, por você e por mim, sendo eu e você ainda pecador. Pecador. É tão bonito isso, sabe? É tão maravilhoso ver o que Jesus faz. Qual era o problema daquela mulher de 18 anos sofrendo? Com o quê? Com um ciclo hemorrágico que não parava de jeito nenhum. Tinha dinheiro para pagar o melhor médico da face da terra. Gastou todo o seu dinheiro pagando os médicos, não é? E ninguém curava aquela mulher. Aí aquele que todo mundo podia dizer assim, não pode tocar, porque né, naquele contexto lá estava imunda. Não podia tocar nele. Toca no seu manto, na sua veste. E Jesus diz assim, alguém me tocou. Aí o discípulo fala assim, poxa Jesus, está um montão de gente ao teu redor, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, poder, e curou aquela mulher.
sabe? E Jesus fala assim, quem me tocou? Ela podia ficar caladinha, não podia? Ela fala assim, fui eu, Senhor. Totalmente achando que ia levar aquele sermão, né? A tua fé te curou. Vai em paz. É isso que Jesus faz, gente. Enquanto muitos e muitos acham que você não tem valor, Jesus pega uma água e transforma naquilo que tinha valor. Enquanto muitas pessoas já acham que você não tem valor, Jesus permite-nos tocar nele e passamos a ter valor. Porque para ele temos. Então, sabe, proclamar, crer no Evangelho, para finalizar, Marcos nos relembra que é primordial a fé na mensagem de Cristo, não na dos homens, na de Cristo. Na de Cristo. Que te chame, me convida ao arrependimento o tempo todo. O chamado é um chamado ao arrependimento. É o arrependimento. Então, creiam no Evangelho, mas se arrependam. Não é só acreditar. Não é só de ouvir falar. Não é só de ler. É de viver. É fácil? Nunca será. Mas possível é. A transformação que o Evangelho traz. Nós somos convocados a crer no Evangelho, somos convidados a crer no poder da mensagem de Cristo. Marcos, então, vai trazer a memória minha e sua, e para o povo que foi escrito, em primeiro lugar, o Evangelho dele, ao povo não judeu, não é? A mensagem de um poder. De um poder. Um único poder. O próprio poder. Que veio buscar e salvar o perdido. Então, o compromisso é o quê? É com Cristo. O compromisso é com Ele. Não é com a religião, é com Cristo. É com Ele. Fecha teus olhos e olha para o seu coração. O compromisso anunciado no Evangelho de Marcos, não só nele, é um compromisso de dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o compromisso. Não é apenas transmitir um ensino, mas é eu e você sermos desafiados a praticá-lo. A praticá-lo. Firme e constante na prática do Evangelho, que chama ao arrependimento. E quem convence é o Santo Espírito. Na verdade, como eu sempre digo, e não somente eu, já convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele está perto, está do lado, mas ele quer fazer morada. Ele quer habitar, quer fazer morada. Como disse de manhã, Joilson, né? Sou o teu tabernáculo, sou o teu templo, sou o teu altar. O tempo de Deus é absoluto. Talvez seja hoje o seu tempo. Que Ele marcou para você. De você crer, se arrepender e se entregar a Cristo. Se render a Cristo. Hoje é o dia de eu crer, me arrepender e anunciar Cristo. Eu, Marcelo. Então, Jesus nos ensina. Se vocês me amam, João 14:15. Vocês guardam os meus mandamentos. Isso é escolha. Não é por força nem por violência. Então, o chamado é, o tempo é chegado. É urgente a entrega a Cristo. E Ele vai trabalhando para que, naquela aparência de derrota na cruz, você possa vivenciar a vitória na tua vida. De crer no poder do Evangelho. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Levanta a sua mão para que possamos orar, te identificar e orar junto com você. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Entrega a sua vida a Ele. Né? Entregue o seu caminho ao Senhor. E Ele está te convidando. Continue crendo. Continue me amando. Continue guardando os meus mandamentos. Ele te convida à vida eterna. Há alguém aqui? Porque Ele somente pode dar. Há alguém aqui que está afastado, afastada, não é? E quer voltar. Ao início de tudo, na caminhada de fé, a fé crescente, de repente alguma coisa fez você retroceder na fé. E Ele te chama para voltar a crescer na fé. Alguma coisa te desanimou, alguma coisa te entristeceu, e quem levou a culpa foi o Evangelho. Quem levou a culpa foi Cristo. Talvez não diretamente, mas quando a gente se afasta,
a gente diz, ele não foi suficiente para mim. Mas ele sempre é. Na vitória ou na derrota, nas conquistas ou na falta delas, ele sempre é suficiente. Porque perto está. Então, alguém que quer voltar? Alguém que está afastado? Alguém que por acaso foi excluído, excluída de alguma igreja local e quer se reconciliar? Alguém aqui? Venha, volte para o Senhor. E Deus vai trabalhando na sua história. E para pegar o exemplo de Jesus, alguém que quer ser batizado? Passar pelas águas do batismo? Não é? Pense nisso. A fé, ela cresce, ela não diminui. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Ele está perto. E Ele vai trabalhando na sua história e na minha. Batismo não salva ninguém. Mas todo aquele que crê precisa ser batizado. Jesus deu exemplo para que se cumpra toda justiça. Vamos orar? Vamos orar. Como eu não sou profeta e não existe mais profeta, como eu não sou adivinho, muito menos isso, eu não sei o que está no seu coração e na sua mente. Mas uma coisa eu sei. Jesus te ama de uma maneira que jamais alguém poderia dizer. Nos ama de uma maneira que jamais alguém poderia se revelar. E foi lá na cruz, que para muitos foi derrota, mas para ele foi vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? A cédula que nos condenava foi rasgada na cruz. E agora ele convida para a vida. Talvez a gente morra fisicamente, mas um dia estaremos todos juntos, num lugar só, com Jesus. Veremos, não é? É aí de ver meu Redentor. Amém? Veremos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelo privilégio que nos é dado de pensar um pouco na Tua palavra. Ajuda-me na minha fé tão pequena, para que possamos entender que o Senhor, na plenitude dos tempos, enviou o Teu Filho, Pai, para morrer por nós, sendo nós tão pecadores. O Teu Filho não veio para morrer por gente legal. Seu Filho não veio morrer para gente que se diz honesta. Teu Filho veio para morrer por pecadores. Ele mesmo disse que veio para morrer por gente que é doente, espiritualmente falando. Porque tem muita gente que bate no peito e diz que não precisa dele. Mal sabe que precisa. Ó Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor vai dando tempo. Que haja tempo. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Inclusive para a entrega e o arrependimento. Eu te louvo por isso, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui que se encontra, cada um que está conosco, por cada família aqui representada. Continue, Senhor Deus, estendendo a Tua mão, que eu sei que o Senhor sempre estende, para as nossas vidas. E eu te agradeço por isso em Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar, não é? Para encerrar o culto dessa noite. Não poderíamos deixar passar em branco. Nessa semana, nosso pastor completou mais um ano de vida. 16 anos que ele falou para mim. Não poderíamos deixar, pastor, passar em branco, né? Não foi hoje, foi na sexta-feira, mas essa igreja aqui, esse rebanho que o Senhor Deus concedeu ao Senhor, né? Então, que é assim, uma pequena homenagem, né, para o Senhor. Parabéns, que Deus abençoe ricamente sua vida. Somos muito gratos por sua vida, dedicação e por nos guiar na fé. Que o nosso Deus continue usando o Senhor para espalhar amor, sabedoria e esperança em sua obra. Feliz aniversário. E vou deixar aqui o versículo para o Senhor, 3 versículos, né? Números 6, 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tá? Quero convidar o diácono, irmão deu branco, Gilberto, desculpa, para estar vindo aqui, antes, né, do louvor aqui da equipe, nós vamos estar orando. Convido a Paloma, a irmã Ângela também, para estar aqui, junto com o pastor. Pastor, tá? Seu presente, um presentinho. Só fica à vontade. Vamos orar, né? Quando eu mandei mensagem para o pastor lá no privado, eu falei com o pastor que ele fez 16, né, pastor? 61 ao contrário. Ao contrário. Aí eu falei que eu estou a 10 quilômetros de distância na frente dele. Não me acompanha, não. Vamos orar, né? Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, por mais um ano de vida que ele completou, né? Que Deus continue abençoando grandemente, né? Que continue sendo para nós um exemplo, como tem sido, né? Juntamente com a sua família. Oremos. Grande Deus, Pai eterno, obrigado por esse momento feliz que nós passamos aqui. Estamos passando, Senhor, neste culto de louvor ao teu santo nome. Aqui, quando ouvimos a tua palavra, que foi explanada aos nossos corações, te agradecemos por tudo que ouvimos nesta noite, pelos louvores, Senhor, que aqui foram entoados, que ainda será entoado neste final deste culto. Nós te pedimos que o Senhor continue, Senhor, ouvindo os nossos louvores, a nossa adoração, e que também nesse momento, quando nós lembramos, ó Deus, de mais um ano de existência, de vida que o Senhor deixa na vida do teu servo, nosso pastor Marcelo, e que as bênçãos dos céus continuem, Senhor, sendo derramadas sobre a vida dele juntamente com a sua família. Vem nos abençoar também, Senhor, através da tua palavra, que nós temos ouvido durante o decorrer destes anos que o teu servo tem estado aqui conosco, Senhor. Continue abençoando, que nós possamos, Senhor, sempre estar pronto a ouvir a sua voz, os seus ensinamentos, Senhor, da tua palavra, tem sido enviado para nós através do teu servo. Usa sempre o teu servo na entrega da tua mensagem, do recado que tu tens sempre preparado para nós, Senhor. Abençoa este culto mais uma vez. Receba os nossos louvores, a nossa adoração. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, mesmo assentados. Só abrir um parêntese aqui, que foi coincidência, eu também não sabia da surpresa, mas essa música me lembra bastante pastor, porque o pastor tá sempre calmo, sereno, tranquilo, assim. Às vezes dá um problema lá no mídia, o computador vai, dá um problema, eu falo, pastor, e agora? Ferrou. Ele, calma, filhinho, tranquilinho, tranquilinho. Outra vez eu tô lá, já perdi cabo em outras igrejas, eu falei, pastor, eu perdi o cabo, e agora? Ele, não, filho, acontece, tranquilinho. Então, parabéns, pastor, que Deus continue abençoando sua vida. Vamos louvar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso se deve a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levou da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Só corrigir uma coisa que eu falei, e agora Deus está me incomodando, né? Mas eu preciso corrigir. Aqui, ó, o presente está aqui, né? E aí, Isabela vai tomar café com biscoitinho maisena amassado aqui hoje com o pastor. A neta, né? Eu gosto muito de café e biscoito maisena amassadinho. Só corrigir uma coisa que eu falei que a tradução da Bíblia Católica veio da Septuaginta, que é Septuaginta que pronuncia, né? Septuaginta não, é Septuaginta, mas é da Vulgata, tá? Só para corrigir, tá? Eu não podia deixar de falar isso, né? Não é Septuaginta, é o Antigo Testamento traduzido para o grego, não é? E a Vulgata é o grego traduzido para o latim, tá? Então a Bíblia Católica ela vem da Vulgata e não da Septuaginta, né? A pronúncia é essa, não a Septuaginta, tá bom? Vulgata. Deus abençoe a todos, tá bom? Fecha teus olhos. Eu recebi, não é? A oração araônica e agora eu quero retribuir a oração araônica, né? Ó Senhor, que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o rosto e nos dê a paz. E eu te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.